O sobrenome Farinati veio do nome Farinata, que era apelido de Manente degli Uberti, que liderava os gibelinos de Florença e foi condenado e excomungado pelo inquisidor Salomone da Luca por ter morrido como cátaro, isso porque ele recebeu em seu leito de morte o consolamentum, que era um sacramento dos cátaros. A maioria dos gibelinos eram cátaros. Os gibelinos defendiam a supremacia do imperador sobre o Papa e eram contra a Igreja Católica ter propriedades. Com o apoio de Manfredo da Sicília, filho do imperador Frederico II de Hohenstaufen, Farinata degli Uberti reorganizou e comandou os gibelinos na Batalha de Monteparte em 1260, onde eles destroçaram o exército dos guelfos nas cidades da Toscana. Mas embora ele tenha morrido como cátaro, Dante Alighieri, no seu poema Divina Comédia, o colocou no canto 10º do inferno onde estavam os ateus epicuristas, deste lado, tem seu cemitério Epicuro com todos os seus sequazes que afirmam que a alma morre junto com o corpo. Fecha aspas. Giovanni Boccaccio em seu comentário sobre Dante, afirma que a Inquisição havia descoberto que Farinata negava a vida após a morte. Abre aspas. Ele era da opinião de Epicuro, que a alma morre com o corpo, e sustentava que a felicidade humana consistia em prazeres temporais, mas ele não o seguiu da maneira que Epicuro fez, ou seja, fazendo longos jejuns para depois ter prazer em comer pão seco, mas gostava de iguarias boas e delicadas, e as comia sem esperar ter fome, e por este pecado ele é condenado como um herege neste lugar. Fecha aspas. Benvenuto de Mola, em seu comentário sobre a Divina Comédia, escreve que segundo Giovanni Villani, o Farinata era, abre aspas, seguidor de Epicuro, não acreditava que houvesse outro mundo além deste, por isso tentou de todas as formas sobressair nesta curta vida, porque não esperava que houvesse uma melhor. Fecha aspas. E a família Ubert era conhecida por sua cultura epicurista, mas também era reconhecida como cátara, pois, vale lembrar que os últimos cátaros pensavam por vezes que a alma morria como o corpo. Lembremos que Roberto Farinati era um ateu notório e declarado, já que fundou um clube anticlerical dedicado ao ateu Roberto Ardigó, onde se discutia sobre ateísmo e se atacava a religião organizada. E assim como Farinata era partidário do Primeiro Reich, Farinati era partidário do Terceiro Reich. Assim como os gibelinos, os fascistas além de serem germanófilos, defendiam que a Igreja não deveria ter propriedades e defendiam supremacia do Estado sobre a Igreja. No manifesto do Fasci Italiani de combatimento se defendia, abre aspas, a apreensão de todos os bens das congregações religiosas e a abolição de todas as receitas episcopais, que constituem um enorme passivo para a nação e um privilégio de poucos. Fecha aspas. E no programa do Partido Nacional Fascista se lia, abre aspas, o Estado é soberano e essa soberania não pode nem deve ser abalada ou diminuída pela Igreja. Fecha aspas. Farinati também era amigo de Júlio Zévola, que publicou seu livro, Imperialismo Pagano, em 1928, onde ele critica violentamente o catolicismo e pede que o fascismo rompa com a Igreja. Ali, Évola retoma a velha briga entre guelfos e gibelinos, tomando partido pelos segundos, que afirmavam que o Sacro Império Romano-Germânico como herdeiro dos imperadores romanos, era uma instituição de caráter sobrenatural como a Igreja. Farinati permitiu que Évola publicasse em seu jornal, e o regime fascista, seu artigo, A Mascarar e Face do Neoguelfismo, em 18 de maio de 1941, onde ele escreve, abre aspas, é um fato bem conhecido que há algum tempo estamos testemunhando na Itália um renascimento que alguns talvez chamariam de católico religioso, mas que, em nossa opinião, pode ser chamado de guelfo. Tal tendência é realmente suscetível a dúvidas consideráveis. Os elementos espirituais e cristãos fazem, de fato, uma tendência política que só os ingênuos podem deixar de perceber. O neoguelfismo tomou forma com um renascimento de tendências que se curvaram, mas nunca cederam e exercem um certo poder de amálgama sobre os elementos mais heterogêneos, simplesmente porque se acredita estupidamente que as ações do fascismo estão em baixa. Os neoguelfos falam de Cristo, de Roma, da universalidade romana, e assim por diante. Mas o cimento efetivo de sua frente comum é composto pelos seguintes elementos, e não ouvirão nenhuma conversa sobre raça, eles veem a luta antijudaica como um retrocesso ao obscurantismo. Eles nutrem sentimentos anti-alemães. Eles consideram o eixo um erro e consideram qualquer reaproximação com a Alemanha uma traição à tradição italiana. Dada a conhecida atitude de certo tipo de catolicismo, não é de admirar-se por esses meios se realiza uma brilhante conversão estratégica em relação a elementos católicos militantes. No entanto, não é verdade que todos os neoguelfos estejam agindo de má fé. Há alguns que acreditam sinceramente na oportunidade e na utilidade de criar álibis para si mesmos, antes que seja tarde demais, para garantir autonomia à Itália e libertá-la de responsabilidades perigosas. E em manobras como essa, que na Alemanha seria absolutamente inconcebível, eles descobrem que só podem ter mão livre adotando um malfadado equívoco tradicionalista, do qual mesmo certos aspectos das ideologias predominantes não estão imunes. É o eterno refrão de que romanidade e Igreja Católica, italianidade e catolicismo, são a mesma coisa. Ainda recentemente, não ouvimos uma autoridade como Bottai afirmar no Novo Ocidente que o povo italiano é o povo naturalmente católico, e que um italiano é sempre atingido quando um golpe é desferido contra a Igreja. Agora, por mais verdadeiro que seja que o catolicismo é a religião do Estado italiano, é igualmente verdade que essas equações simplificadas nem sempre são válidas. Universalista e plástico em alto grau, e passível de qualquer adaptação, o catolicismo pode assumir significados muito diferentes, conforme as forças políticas e dominantes. Para repetir a frase de Bottai, se de fato um italiano fosse atingido cada vez que um golpe fosse desferido contra a Igreja, também deveria ser verdade que a Igreja deveria sentir o impacto sempre que um golpe fosse desferido contra a Itália ou contra um italiano.
Mas isso, como é abundantemente provado por aquela propaganda inimiga que os órgãos responsáveis na cidade do Vaticano não se deram ao trabalho de negar, não é o caso. Hoje, como nunca antes, qualquer universalismo está fora de lugar e, de fato, qualquer força religiosa, qualquer que seja, só é admissível na medida em que se compõe organicamente de elementos que confirmam e fortalecem nossa luta e que lhe dão uma justificativa mais elevada. Como o próprio Dulce disse, se o fascista e o católico podem existir ao mesmo tempo, é o termo fascista que na prática deve ser o mais em evidência e deve estabelecer o padrão para aqueles elementos do catolicismo que podem ser aceitos e assimilados no plano ético e político. Isso deve ser assim, porque alguma discriminação é necessária. Seria de fato uma ignorância da história não reconhecer que dentro da latitude da doutrina católica há espaço para todo tipo de sistema político, incluindo até mesmo um comunismo ou branco, como, de fato, os jesuítas uma vez tentaram colocar em prática em uma pequena comunidade criada por eles na América. E se o catolicismo nutre certas preferências, elas não estão na direção das ideias e o mística de um Estado verdadeiramente totalitário, de onde, de fato, ele descobriu subitamente em si mesmo os elementos de um tom crociano, impaciente por qualquer demonstração de autoridade. Seja na forma fascista ou na forma bolchevique, que eles absurdamente colocam no mesmo nível. Outra extravagância neoguelfo diz respeito a certas repercussões ideológicas sobre o tema da nova ordem. Aqui os resultados são às vezes positivamente cômicos, como pode ser visto pelo caso recente de um certo acadêmico. Ao ouvir tais pessoas falarem, ter-se-ia a impressão de que não é a Itália e a Alemanha, mas sim a própria Igreja, que está travando esta guerra, com o objetivo de criar uma nova ordem sob o padrão de Cristo, que neste contexto inclui apenas catolicismo. Mas como a Alemanha não é inteiramente católica, e como a atitude do regime alemão em relação a certos aspectos do catolicismo é bem conhecida, parece que só à Itália cabe a tarefa de realizar tal objetivo, um objetivo, incidentalmente, que a Igreja falhou. Arquivar mesmo nas condições mais favoráveis da Idade Média. E neste espírito vimos recentemente realizar uma conferência dedicada ao estudo de Cristo, na qual Cristo, que em tal ocasião provavelmente teria se comportado como fez uma vez no templo, foi trazido para dentro de tudo em lei, teorias sociais, economia e a nova ordem. Não parece preocupar o povo que tais manifestações possam ser igualmente realizadas na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, onde eles teriam, pelo menos nominalmente, a base mais sólida da perspectiva democrática. De fato, provavelmente ouviremos o professor Orestano repetir que a nova Europa deve ser constituída sob os auspícios daquele amor da raça humana em que toda diferença de raça, tradição e dignidade é notoriamente relegada a uma posição secundária, e onde, sob o signo do universalismo cristão romano, um judeu, um negro e um sub-homem russo devem se sentir nossos irmãos. Se os neoguelfos não tivessem, apesar de tudo, a base fundamental de um interesse político, na direção dita neutralizante e centrífuga, perceberiam o quanto tomaram o caminho errado do ponto de vista espiritual. Eles perceberiam que a maneira mais segura de comprometer definitivamente o que ainda pode ser salvo do catolicismo é precisamente persistir em envolvê-lo em preocupações semipolíticas e temporais. Só uma atitude intransigentemente vascética pode garantir a dignidade e o prestígio da Igreja. Não é adotando atitudes militantes que às vezes também infringem as esferas sociais e políticas, nem se entregando a tendências proselitistas ou apologéticas, nem jogando um jogo duplo, mas tornando-se completamente desvinculado, insistindo apenas no ponto de vista do ascetismo, de pura contemplação e de transcendência, para que a Igreja possa, talvez, dentro de determinados limites, tornar-se realmente uma vez mais uma força e assegurar-se uma autoridade inviolável. Fecha aspas. Évola, na revista La Difesa della Raza, escreveu, abre aspas, portanto, o fascismo deve manter a coerência até o fim, a via gibelina que leva o Estado a subordinar os seus próprios bens, todos os outros interesses, em particular os da Igreja. O Estado não deve exceder os limites de uma tolerância genérica em relação à Igreja Católica, pelo contrário, deve assumir a responsabilidade de declarar-se pagão. Fecha aspas. Évola, na revista Lo Stato, publicou seu artigo, abre aspas, por um alinhamento político e cultural da Itália e da Alemanha. Fecha aspas. Durante a Segunda Guerra Mundial, Évola tentou doutrinar militantes iniciados no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Vale ressaltar que Cremona, a terra natal de Farinati onde ele foi raiz durante o governo Mussolini no Reino da Itália, não só era uma cidade cheia de cátaros, como havia apoiado Frederico II na sua luta contra o papado.